Pois é, agora nós estamos para o nosso momento saúde e fé, não é mesmo? Padre, o Frei Rinaldo não está aqui conosco hoje, porém, vamos, é claro, manter este momento que é muito importante para todo mundo que nos acompanha, entender um pouco mais sobre saúde e fé, né? É muito importante cuidarmos da saúde do nosso corpo e da nossa alma, e por isso, neste momento, Saúde e Fé, nós queremos receber uma pessoa especial que vai nos ajudar a refletir sobre um tema muito importante, sobre vitiligo. Você sabe o que é? Você conhece alguém que tem vitiligo? Você sabe identificar o que é esta doença, essa enfermidade? Vamos agora falar com Celso Lopes, que vai nos ajudar a refletir sobre esse assunto. Bom dia, Celso. Bom dia, é um prazer poder participar desse programa. Estamos aqui para tirar as dúvidas de todos vocês sobre vitiligo. O Celso, ele é dermatologista e cerca de 1% aí da população mundial sofre com o vitiligo, não é mesmo? E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, doutor, como é que é essa doença, o que caracteriza essa doença? O vitiligo é uma doença caracterizada pela perda de despigmentação da pele, né? Ou seja, surgimento de manchas brancas na pele causadas pela destruição dos melanócitos. Os melanócitos são células que sintetizam a melanina, que é uma substância que dá cor, né, à pele. E no vitiligo ocorre uma destruição, então, desses melanócitos, com perda da capacidade de síntese da melanina, causando, então, manchas brancas na pele. Você tocou um ponto importante, né? 1% da população mundial. Não estamos falando de muitas pessoas com vitiligo, tá? E o vitiligo, por ser uma doença que ela afeta muito, causa muito impacto social na vida das pessoas, não só o indivíduo com vitiligo, mas também toda a família, de alguma forma, é afetada, né, de alguma forma, dentro desse impacto social que o vitiligo pode causar. Celso, nós temos uma pergunta também sobre essa doença. Primeiro, como a pessoa descobre que ela está com vitiligo, quais são aí o que a pessoa vai ver no seu corpo e ela vai identificar como sendo vitiligo. E outra coisa é sobre se é reversível ou não esta doença. A forma de apresentação do vitiligo é através de manchas brancas, surgimento de manchas brancas na pele. Então, qualquer mancha branca que aparecer na pele já é um motivo para que seja, então, avaliado por um dermatologista. Essas manchas elas podem aparecer em qualquer região da superfície cutânea. É importante lembrar que acomete qualquer idade, tá? Então, desde criança, adolescentes, adultos, qualquer pessoa pode iniciar o vitiligo em qualquer idade da vida. E o sinal de alerta seriam, então, manchas brancas na pele. Em relação a reverter esse processo, isso depende muito, né? Assim, o tratamento do vitiligo ele é muito variado, ele é complexo, depende muito da forma clínica que essa pessoa desenvolveu o vitiligo. Seria uma forma clínica mais localizada, seria mais lesões mais generalizadas, atingindo grande superfície cutânea. Então, o tratamento ele é muito direcionado para cada forma clínica que nós temos. Quanto maior o envolvimento da pele, mais difícil torna-se o tratamento e a repigmentação das manchas. Nas formas mais localizadas, nós temos mais chances de repigmentação. E principalmente no início da doença. Esse é o grande alerta que a gente gosta sempre de passar a toda a população, é que quanto mais precocemente nós iniciarmos o tratamento, maior nós teremos chances de, primeiro, controle da doença, não deixar que essas manchas se alastrem. E maiores chances nós teremos de repigmentação das manchas. Agora, os resultados variam muito em cada paciente, de acordo com muitas variáveis que nós temos dentro de todo o espectro do vitiligo.
Então, vale o alerta para a gente ficar sempre esperto, sempre atento, né, doutor? A cada manchinha que surgir na nossa pele, já ficar de olho aí, porque pode ser qualquer outra coisa, mas pode ser também o vitiligo, né? Exatamente. Exatamente. O senhor falou que qualquer idade, né, o vitiligo, ele acomete pessoas de qualquer idade, mas a pessoa já nasce com essa doença? Ela é uma predisposição genética também? Não, ela não é, a pessoa não nasce com a doença, né? Ela não é uma doença congênita, né? Ela aparece depois. Temos poucos casos descritos de crianças que já nascem com vitiligo, mas são raríssimos os casos. Geralmente ela aparece depois. Na minha experiência, né, assim, há mais de 30 anos tratando vitiligo, começa a aparecer geralmente após os 3 anos de idade, é o mais habitual, mas eu tenho pacientes com 1 ano, 6 meses de idade que já apresentaram o início do processo. E ela atinge em qualquer idade. Desculpa, você fez uma outra pergunta que eu não ouvi bem. Não, foi isso mesmo, foi um complemento apenas, doutor, foi um complemento apenas. Aliás, você que está nos acompanhando aí, nós estamos conversando com o doutor Celso Lopes, ele é dermatologista com mestrado e doutorado, né, em vitiligo, e eu tenho certeza que tem muitas dúvidas que vão surgindo conforme nós vamos conversando aqui, não é mesmo, padre? Eu tenho uma pergunta para o Dr. Celso, que é o seguinte, o senhor falou em algum momento, logo no início da nossa entrevista, que quando uma pessoa da família, um membro da família, é acometido da vitiligo, o que acontece? Toda a família sofre junto com ela, porque ainda existe muito preconceito em relação a isso. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre a doença do vitiligo, que não é uma doença contagiosa, não é uma doença, o conviver com alguém ou tocar alguém que tem vitiligo não vai fazer com que você também tenha. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós, doutor. Ótimo o senhor tocar nesse ponto, padre, porque eu acho que assim, o preconceito em relação ao vitiligo muitas vezes vem em relação a isso, das pessoas ainda terem, né, um conceito de que o vitiligo seja uma doença contagiosa. Não é. O vitiligo não pega, não passa, não é contagioso. O vitiligo é uma doença autoimune, tá? Onde nós temos, então, algumas células de defesa do nosso organismo que passam a atacar e destruir células do nosso próprio organismo. No caso do vitiligo, os melanócitos, tá? Então, é uma doença autoimune. Tem várias teorias envolvidas, né? Assim, tem a questão genética, há uma predisposição genética, tá? Também para o vitiligo, como há para a grande maioria das doenças. Não necessariamente você precisa ter alguém na tua família com vitiligo, né? Basta ter um gene que predispõe ao vitiligo. Mas é uma doença que nós chamamos e classificamos como multifatorial, ou seja, autoimune e multifatorial. Não basta ter um gene, né? Não basta herdar um gene. Precisamos de outros fatores envolvidos para que a doença se desenvolva, tá? Entre esses fatores, alguns nós conhecemos, conseguimos encontrar em alguns pacientes e outros pacientes nós não conseguimos definir esses fatores, mas nós podemos comentar alguns, como trauma local, né? Então, por exemplo, algum local em que ocorre um traumatismo, vou dar um exemplo em crianças, tá? Onde criança brinca, cai, machuca, bate o joelho, cotovelo. Então, é muito comum nessas áreas o surgimento de vitiligo causado, então, pelo trauma local. Agora, não é só o trauma. Essa criança tem toda uma predisposição ao vitiligo. Uma outra questão seria a questão emocional, né? Que não é raro nós observarmos o surgimento, né, o desencadeamento do vitiligo após um trauma emocional, uma grande perda na família, uma separação, enfim, né, algum trauma que essa pessoa tenha sentido, e isso pode ser o que nós chamamos de gatilho, né, para o desencadeamento da doença. Doutor, muito obrigada, viu, pelas respostas, por esclarecer cada vez mais
para a gente sobre o que é o vitiligo e esclarecer também sobre a importância de não termos preconceito diante dessas doenças. Muito obrigada, viu, pela participação. Agradeço e estou sempre à disposição de vocês. Inclusive os contatos, né, do Dr. Celso estão aparecendo agora aí na sua tela também, para você tirar mais alguma dúvida, ficou ainda com alguma curiosidade a respeito do vitiligo, aproveite para entrar em contato com ele. Obrigada, viu? E hoje